objetivo do nosso experimento é identificar as fases e os componentes de uma solução e também identificar se essa solução é homogênea, heterogênea, polar ou apolar. Bora! Muito bem, para esse experimento iremos utilizar água, álcool, óleo, corante de comida, sal, açúcar, pó de ferro, areia, acetona, uma proveta, tubos de ensaio, uma estante para tubo de ensaio. Então, primeiramente, nós vamos colocar no tubo de ensaio água. Em seguida, iremos colocar óleo. Agora vamos colocar álcool e óleo. Álcool e agora vamos acrescentar o óleo. Nesse tubo, então, vamos acrescentar um pouquinho de álcool. Vamos adicionar agora no tubo de ensaio água. No outro tubo de ensaio vamos acrescentar álcool. Agora vamos misturar o álcool junto à água e agitar. O tubo ficou quente. A gente já fez esse experimento. Então, ao misturar álcool e água, a mistura, a solução desses dois componentes dá uma reação endotérmica, fica quente. Porém, a gente só consegue observar uma solução translúcida. No copo agora vamos acrescentar um pouquinho de sal. E vamos acrescentar um pouquinho de açúcar. Vamos dar uma misturadinha. E aí, o que é sal e o que é açúcar? Vamos acrescentar um pouco de água. Agora vamos misturar. Muito bem. Aqui está a nossa água com açúcar e sal. Agora vamos acrescentar um pouco de areia. E um pouco de pó de ferro. E vamos misturar. Bom, a água ficou um pouco turva por causa da sujeira da areia. E aqui embaixo ficou precipitado
de ferro e areia. Vamos repetir o procedimento da água com sal e açúcar. Misturar. Vamos adicionar um pouco de corante. E vamos adicionar a nossa proveta. Adicionando o óleo. Vamos adicionar o álcool. Para finalizar, vamos colocar um pouquinho de acetona. Colocar também algumas gotinhas de corante. Vamos adicionar a nossa mistura. Muito bem. Anotem os resultados. Para terminar, quando adicionamos óleo e água no mesmo recipiente, observamos que o óleo ficou em cima e a água embaixo. Ao adicionar álcool e óleo, observamos que o óleo fica na parte de baixo e o álcool na parte de cima, ou seja, eles não se misturam. Observamos que ao misturar álcool, água e óleo no mesmo recipiente, a água fica na parte inferior, o óleo entre a água e o álcool na parte superior. Após misturar sal, água e açúcar e misturar bem, obtivemos um líquido translúcido. Após adicionar o pó de ferro e a areia à mistura de sal, água e açúcar, observamos que areia e pó de ferro ficaram no fundo do copo e a água ficou turva. Adicionamos água com sal, corante, açúcar, na proveta em primeiro lugar, em segundo óleo e por último o álcool, e observamos que a água ficou na parte inferior, o óleo entre a água e o álcool na parte superior da proveta. Ao adicionar a acetona com o corante, o álcool ficou mais escuro. Ao agitar a proveta, obtivemos uma nova solução e na parte superior foi possível visualizar o óleo. então vamos à conclusão do nosso experimento. Primeiro tubo de ensaio, acrescentamos água mais óleo. Água e óleo não se misturam. Água é uma substância polar e o óleo é uma substância apolar. Então temos duas substâncias e adquirimos aí duas fases. Segundo tubo de ensaio, acrescentamos álcool mais óleo. Mesma situação do primeiro tubo. O álcool é uma substância polar, o óleo é uma substância apolar. Sabemos que temos duas substâncias, porém conseguimos aí duas fases. Terceiro tubo, na verdade nós pegamos o primeiro tubo e só acrescentamos o álcool. Então temos água, óleo e álcool. Temos três substâncias e conseguimos ver ali três fases. Acrescentamos água e álcool. O que a gente observou? Após realizar essa mistura, temos duas substâncias, porém uma fase só. Na segunda parte do nosso experimento, nós misturamos sal mais açúcar. Então são duas substâncias,
porém a gente só conseguiu enxergar uma fase só. Depois acrescentamos um pouco de água, então ficou sal, mais açúcar, mais água. Sabemos que temos 3 substâncias, só que a gente só consegue também enxergar uma fase só. E o último, nós acrescentamos areia e pó de ferro, então ficou sal, açúcar, água, areia mais pó de ferro. 5 substâncias, porém a gente só conseguiu enxergar 2 fases. Diferente do açúcar e do sal, a areia e o pó de ferro ele não se diluiu na água. Então a gente conseguiu ver uma substância mais turva, mais opaca, que foi aquele líquido, aquela substância que a gente obteve graças a essa mistura. E no fundo, ali precipitado, a gente conseguiu enxergar a mistura de areia e pó de ferro. Então nós temos 5 substâncias e conseguimos enxergar apenas 2 fases. A nossa última mistura usamos a proveta e a gente colocou na seguinte ordem: a água, mais sal, mais açúcar, mais corante. Em seguida, colocamos o óleo e por último o álcool. 1, 2, 3, 4, 5, 6 substâncias e 1, 2, 3 fases. Em seguida, pessoal, o que a gente fez? A gente pegou aquela mistura de acetona e corante e acrescentamos a nossa proveta. E aí vocês observaram que essa parte onde tem o álcool ficou um pouco mais tingida, corada. A partir de agora temos 8 substâncias, porém a gente só consegue enxergar 3 fases. Certo? A mistura de água e álcool, a gente sabe que tem 2 substâncias, porém a gente só consegue enxergar uma coisa só, um líquido transparente. Essa substância é chamada de monofásica. As substâncias que você consegue enxergar 2 fases são chamadas de bifásicas. 3 coisas, que é o caso da água, o óleo e o álcool, por exemplo, trifásica. Um exemplo de bifásica, aqui me deu um exemplo, água e óleo ou álcool e óleo. Polifásica são aquelas substâncias onde você consegue enxergar mais de uma fase. Então tem 4 fases, pode ter 5 fases, 6 fases e assim por diante. As substâncias monofásicas, toda substância que a gente só consegue enxergar apenas uma coisa só, são consideradas homogêneas. Bifásicas, trifásicas, polifásicas, aquelas substâncias onde a gente consegue enxergar mais de uma fase, são consideradas substâncias heterogêneas. No experimento também conseguimos observar a questão da solubilidade. Soluto, no caso aqui, que é areia, açúcar, sal, pó de ferro, tudo que vai ser dissolvido, que vai ser transformado pelo solvente. No caso, o nosso solvente era água. Soluto mais solvente é igual a solução. Então aí durante o experimento obtivemos várias soluções. Bom, a areia e o pó de ferro, eles não foram dissolvidos pela água. Por isso que a gente mexeu e aqueles 2 componentes, aquelas 2 substâncias ainda permaneceram ali. Agora, o açúcar e o sal, eles foram dissolvidos. Esses 2 solutos, açúcar e sal, foram dissolvidos pelo solvente, no caso aqui a água. Que foi aquela questão quando adicionamos os 2, mexemos até que o líquido, a nossa solução, ficou totalmente translúcida. A água, a acetona e o álcool são substâncias, são soluções polares. E o óleo é uma solução apolar. Substâncias polares e apolares, elas não se misturam.